Então, essa reunião, como o senhor disse, na política, atos inúteis não valem nada. Essa reunião não pode ser vista como um ato inútil. Esta reunião é de altíssima relevância, porque se quiséssemos que esses pontos aqui fossem acolhidos no relatório do senador Jorge Viana, faríamos uma reunião somente com o senador Jorge Viana. Aqui tem instituições de peso, né, e de relevância nacional, e que se reúnem historicamente para fazer essa contribuição para o senhor, do partido que ajudou na transição democrática desse país e que vai poder agora trazer para esse setor tão relevante quanto a agricultura nacional, vai poder trazer um ganho expressivo, e o senhor tem esse papel. Então, nós queremos, senador, um entendimento com o senhor e alguma forma razoável, regimental, e que nos permita trazer esse debate para dentro da Comissão de Agricultura. O senhor mesmo trouxe aqui, é a primeira vez que me trouxeram que os municípios agora estarão autorizando desmatamento. E eu tenho certeza que é a primeira vez que o senhor verá algumas proposições... Fizeram objeção a isso. Exato. E o senhor verá que ela é legítima e preocupante. O senhor já imaginou 5.565 municípios autorizando desmatamento no Brasil? Com um simples ato do prefeito criando uma área de proteção ambiental, que na prática a gente sabe que vale muito pouco, se não houver um entendimento da comunidade local para fazê-la valer, isso é o caos. Então não é um detalhe que está sendo trazido para o senhor agora pela primeira vez. Há outros tão relevantes quanto esse, e que nós gostaríamos de ter a oportunidade de influenciar no seu relatório antes da colocação dele em votação, mesmo que a gente venha eventualmente perder uma ou outra coisa que possa ser, no entendimento das comissões, menos relevante. Embora esse assunto tenha uma emenda na CCJ. Então eu vou me dispensar de falar de assuntos de mérito, porque o Raul citou vários deles, mas eu acho que seria relevante, bastante oportuno, se o senhor desse a condição de podermos levar esse debate para a comissão. Eventualmente uma audiência pública do comitê, perante a comissão, antes da votação, para que os senadores pudessem conhecer o conteúdo do que está sendo proposto e, como o senhor usou a expressão, agasalhar algumas das emendas que possam ser colocadas no seu relatório. Transformar a posição em... Então, nós da Via Campesina, que somos um colegiado de 10 organizações nacionais, que representamos algo em torno de 2 milhões de famílias camponesas desse Brasil, nós, desde o princípio dessa discussão, do Código Florestal, dessa discussão toda, nós partimos da compreensão do princípio de que a agricultura não se opõe ao meio ambiente, e também produção de alimento não se opõe ao meio ambiente. Isso são duas coisas que têm que caminhar juntos, combinadas. E dessa perspectiva a gente veio construindo, e o processo que foi feito na Câmara dos Deputados foi exatamente esse, foi opor a agricultura e meio ambiente, né? Um debate entre bons e maus, um debate acalorado, e que produziu um resultado que é um desastre para quem, inclusive, achou que saiu ganhando, na verdade, ganhou uma derrota. A partir desse relatório, nessa construção do comitê, que hoje são mais de 200 organizações, e aí desde organizações nacionais, né, de grande alcance, como a CNBB, a organizações locais, todo esse conjunto de coisas, a gente tem trabalhado na construção. Então, não só do que a gente é contra, mas então o que a gente propõe, quais são as nossas propostas. Esse não foi um processo fácil, e o que nós construímos aqui, o que a gente trouxe, os 16 pontos, é a nossa pauta mínima para a convergência. Essa é uma pauta de exigência do nosso comitê. Nós, enquanto Via Campesina, membro do comitê, analisamos assim, essa é uma pauta mínima. É uma pauta mínima que nós precisamos de tempo para apresentar, para argumentar, para defender, mas é uma pauta mínima. Ela faz parte de um conjunto de, digamos, exigências nossas para construir uma convergência.
Um terceiro elemento é que um tema dessa importância, nós estamos falando de um direito constitucional, estamos falando do desenvolvimento do Brasil, estamos falando da produção de alimentos, desse conjunto de coisas, nós não podemos discutir a toque de caixa e daqui a 1 ano, 2 anos, ser necessária uma nova reforma. Então, se for necessário mais tempo, que tenhamos mais tempo para discutir isso. A ciência está pedindo 1 ano e meio, 2 anos, para fazer um estudo mais aprofundado e ter respaldo científico para determinadas posições. Então, acho que não temos motivos para construir a toque de caixa uma redação final. E, por último, pela importância desse tema, quando a gente fala dos incentivos econômicos, dos benefícios, nós não podemos colocar isso numa saída pura e simples de mercado, de bolsas de valores, de cotas, de títulos, de compensações, de créditos de carbono e tudo isso. Porque o que está em jogo são pelo menos 4,5 milhões de estabelecimentos rurais da agricultura familiar, estamos falando de algo em torno de 40 milhões de habitantes, de 80% dos 5.000 e tantos municípios, 5.900 e tantos municípios brasileiros, que são agrários rurais, que vivem do rural. Então, nós não podemos encontrar uma solução para a questão florestal, meio ambiente, água, agricultura, saindo pelo mercado. Tem que ser política pública, política de Estado, e não uma saída pura e simples para o mercado. De forma objetiva, são essas as contribuições. E passa a palavra também para a Marina, que aqui também representa o Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer e cumprimentar a Dom Leonardo pela forma como vem conduzindo os trabalhos do Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. Acho que foi acertada a decisão dos membros do comitê em escolhê-lo para coordenar os trabalhos. Quero, igualmente, cumprimentar o competente trabalho que foi feito pela equipe de propostas. Acho que vocês se superaram, fizeram um trabalho bem feito, sistemático, com argumentação, com propostas concretas, e foi muito bem apresentado aqui pelo Raul. Como foi dito, há um comitê de mobilização que está trabalhando no sentido de buscar dar sustentabilidade política para que a gente possa ter um texto que seja de todos os brasileiros. Eu estou falando como membro do Fórum de Ex-Ministros, mas a pessoa que é responsável por essa questão dentro do Fórum é o ex-ministro Zé Carlos Carvalho, que infelizmente não pôde estar aqui. Na sua ausência, eu estou falando, mas com certeza ele é uma pessoa que, até por ser engenheiro florestal, tem uma contribuição muito relevante a ser dada. E agradecer aos relatores, o senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana, meu companheiro lá do estado do Acre, pela oportunidade que nos dá de poder interagir com os senhores para apresentar as propostas da sociedade. E acho que um primeiro ponto a ser considerado é o princípio da equidade, não é? Há um intenso trabalho que vem sendo feito por esse conjunto de organizações da sociedade civil, no sentido não de protelar, como às vezes dizem, no sentido não de criar um problema para a tramitação da matéria, mas no sentido de efetivamente contribuir para que a gente tenha o tempo necessário para ter o texto à altura do Brasil, das florestas do Brasil, da agricultura do Brasil e dos 80% dos brasileiros que não querem o texto aprovado na Câmara dos Deputados. E o tempo necessário, eu acredito que não é termos uma aprovação até o final de novembro ou metade de dezembro. O tempo de ter esse texto. Se a gente conseguir fazer esse texto,
que seja o texto da Sociedade Brasileira e das Florestas, né, a gente já resolveu o problema. O problema do tempo é porque não se resolveu a questão do mérito. E vale a pena gastar tempo para termos um bom mérito em relação a esse projeto, pelas razões que já foram ditas. Uma outra coisa, senador Luiz Henrique, como foi dito, é que eu acho, não sei, pode ser que as coisas tenham mudado muito, mas quando eu era senadora, o sonho de um senador é ver a sua emenda ser acolhida pelo relator. Né? A gente apresentar uma proposta e o relator acolher a emenda. O sonho desse comitê também é ver as contribuições que foram dadas acolhidas pelos relatores. E por que eu digo isso? Porque quando uma matéria vai para a votação no plenário das comissões, com a força do acolhimento do relator, isso tem um apelo tão forte para os outros senhores senadores que a gente sabe o peso que tem. Quando é uma emenda pulverizada, que cada um apresenta, que cada um vai ter que ter o trabalho de convencer os colegas, para que depois, ao convencer os colegas, ser acolhido pelo senador, é uma outra coisa.